Olá, mulheres lindas, tudo bem? Marlane de Aquiles falando com vocês aqui. E vamos lá para mais uma semana de devocional, né? E o nosso tema dessa semana ele é bastante complexo, né? É sobre pecado. E aí, quando a gente pergunta ou questiona sobre o pecado, o que Deus tem a nos falar sobre o pecado, lá na sua palavra diz que o pecado separa as pessoas de Deus e leva para a morte. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e temos muitos problemas. Você pode conferir isso lá no capítulo 3 de Gênesis. Mas porque Deus nos ama. E por esse motivo, ele enviou o seu Filho Jesus para nos libertar desse pecado, né? E restaurar o nosso relacionamento com ele. Na palavra do Senhor, nós podemos encontrar, né, 3 definições para o pecado, né? E são definições bastante pertinentes. Eu convido vocês, minhas queridas, a pegarem as suas Bíblias, né, e acompanhar comigo essas passagens, porque elas falam muito. A primeira definição é não atingir o nível. As normas de Deus, elas são perfeitas, têm um nível muito elevado. Quando não atingimos esse nível, estamos em pecado. E você pode conferir isso lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra do Senhor é bem clara. Estão todos destituídos da glória de Deus. Quem não estiver no mesmo nível, no nível que o Senhor quer que estejamos, infelizmente nós não vamos participar de sua glória, né? Distorcer ou desviar de suas normas não é a melhor opção. Se não seguimos as normas de Deus ou mudamos as normas para serem contrárias de Deus, pecamos. Muitas pessoas leem a palavra e interpretam de uma forma diferente do que realmente é. Lá em Romanos 1:18, ela diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, né? Que suprimem a verdade pela injustiça. Então, tem pessoas que distorcem a palavra do Senhor. E ele não se agrada, a sua ira se volta para todas as pessoas que fazem isso. A rebelião contra as normas, isto é quando rejeitamos a norma do Senhor. Aí a gente pensa, vamos dar um exemplo básico, né? Toda casa tem suas regras, toda casa tem as suas normas. Quando alguém de fora vem para a sua casa, o que acontece? Você tem que ditar as regras e as normas para que essa pessoa venha se adaptar com o seu convívio. Lá em Romanos 8:7 diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode o fazê-lo. Então não podemos ir contra as normas. As pessoas que chegam à nossa casa, elas têm que se adaptar com as nossas normas. Assim somos nós precisamos seguir as normas que o Senhor quer. E a palavra dele é bem clara em relação a isso. Então, minhas queridas, o pecado, ele é algo que nos leva para longe do Senhor. O Senhor não se agrada. Tem uma frase que diz assim: Deus ama o pecador, não o pecado. E aí, tirando algumas dúvidas em relação, esclarecendo nessa parte do que significa o pecado, né? O que ele pode significar nas nossas vidas.
ações como a nossa natureza, a Bíblia diz que fazemos coisas que não pecamos, que são pecados, e que o pecado é uma parte de nós, como uma doença crônica, ou seja, já está conosco, o pecado já está conosco. Nós temos uma natureza de pecador, temos a tendência a pecar. Isso não significa que somos culpados. Cada pessoa pode escolher pecar ou não. O pecado é um erro. E nós precisamos, como todo erro, é uma opção. Escolhemos pecar ou não escolhemos pecar. Cabe a nós termos esse discernimento e inteligência, maturidade para não escolher o pecado. E o pecado vem com as suas consequências. É como se fosse, você colheu, você plantou, né? Então, uma das principais consequências que vem com o pecado é a separação de Deus. Essa é a principal e a pior consequência. Deus é bom e não pode conviver com o pecado, que é mau. É um contraste, minhas queridas. O afastamento do amor de Deus leva a todas as outras consequências, né? A outra consequência é a morte. Tem uma passagem na palavra do Senhor que diz que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, sofremos a morte física, porque somos imperfeitos. E o que é imperfeito não dura. Insegurança e perda de sentidos. Em Deus encontramos a nossa identidade, e sem Ele, a vida deixa de fazer sentido. Quando estamos em pecado, não estamos perto de Deus. E sem Deus nas nossas vidas, nós não vamos a lugar algum. Escravidão ao diabo. Que isso? O que é escravidão ao diabo? É escravidão às ações de Satanás na nossa vida. Tudo que está de longe de Deus pertence ao Satanás. Tornamos-nos escravos dele quando pecamos. Problema com outras pessoas. O pecado muitas vezes prejudica as nossas vidas. Ela volta e a nossa vida de uma forma, dá voltas na nossa vida de uma forma negativamente, principalmente nos nossos relacionamentos. Quando Satanás toma de conta na nossa vida, ele toma de conta nos relacionamentos efetivos, relacionamentos de amizades, relacionamento de trabalho, e isso fazendo com que a gente nos prejudique, né? É consequência. Mas diante de todas essas coisas, de o que é o pecado, consequências do pecado, o que o pecado faz na nossa vida, nós temos uma esperança. Deus é Pai, meus amores. Deus, Ele nunca abandona seus filhos, por mais que de errado fazemos, né? Mas diante disso tudo, temos a certeza que temos um único Salvador, Jesus, que veio para esse mundo para nos salvar, que derramou seu sangue naquela cruz por todos nós. Deus nos deu seu único filho. Você consegue ver a importância de que é dar o nosso único filho para sacrificar, né, por todos nós, por toda uma nação, por todo um mundo, por toda a humanidade. Sim, nós somos pecadores, mas diante disso tudo, assumimos um papel de filho amado, de filho que tem um verdadeiro pai. Meus amores, que ficamos nessa reflexão, né? Que possamos refletir sobre o nosso pecado e que decidimos não pecar. Que essa decisão seja uma decisão diária. Satanás, ele está ao nosso derredor e ele está esperando só uma oportunidade para ele